Bem-vindos ao PLDA Talks. Quero compartilhar aqui com vocês um pouco do espírito desse talk, que é trazer pessoas que a gente admira, se inspira, líderes que conhecem o varejo, lojistas, pessoas de todos os lados do balcão, do ponto físico, né, que conversam com esse ecossistema chamado ponto comercial. Uma das coisas que eu fico refletindo, né, desde que a gente abriu a PLDA até hoje, é como a inteligência e a tecnologia ajuda, e ajuda muito, não dá para desprezar, mas ela tem um limite. E a outra ponta é o know-how, o background, a capacidade e a carga que as pessoas que trabalham com expansão de lojas adquiriram nas suas vidas. E para mim isso tem um peso enorme e uma qualificação muito maior do que qualquer software de geomarketing. E o convidado de hoje para abrir o PLDA Talks é um parceiro da PLDA de longa data, uma das pessoas que a gente admira, um amigo, e acho, sem medo de errar, que talvez seja uma das pessoas que mais abriu lojas no Brasil. A gente vai conversar hoje com Marcos Irai. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu queria iniciar, Marcos, com uma pergunta simples, mas que talvez te leve lá atrás. Qual foi a primeira loja que tu inaugurou e como que se deu esse processo? Diz, puta, eu vou trabalhar com isso, gostei desse negócio, eu vou abrir lojas. Queria que tu falasse um pouquinho da carreira. Bom, João, eu sou filho de comerciante, né? Então, lá em São Paulo, meu pai abriu uma loja de fotografia, eu desde criança ajudei ele e depois eu resolvi eu mesmo ter meu comércio, né? Um negócio que talvez para os jovens nem saibam o que é isso, mas eu abri uma das primeiras videolocadoras do Brasil, né? A nova geração, minhas filhas, nem sabem o que é videocassete. Pô, tu sabe que eu também vou revelar minha idade aqui. Tu sabe que eu tenho fitas VHS até hoje e tenho um videocassete ainda, mas com alguns documentários que eu gosto. E aí eu cheguei a ter 11 lojas, né? Cidade de São Paulo, São capital. Paulo, Rio e Santa Catarina. Algumas delas em shopping centers. Então, as primeiras lojas que eu abri foram as minhas, né? E sofri todas as mazelas que um comerciante sofre, mas muito da minha experiência vem de quem já esteve atrás do balcão. Então, a gente sabe, todas as vezes que nós vamos trazer um ponto comercial, a gente se coloca no papel do operador, né? Se fosse meu, eu abriria ou não? Eu aceitaria esse valor e essa condição comercial ou não? Isso ajuda muito. Tu sabe que eu também peguei essas duas pontas do balcão, vamos chamar assim. De um lado, fui superintendente de shopping, onde a gente se conheceu. Estava numa bela tarde no Iguatemi, Caxias do Sul, e daqui a pouco a turma, olha, tem um cara aí, o Marcos Irai e tal, olhando lojas para algumas marcas, tal. Eu desci, foi quando a gente se conheceu. E o shopping te ensina muita coisa do lado do shopping center, né? Evidentemente, leasing spread de renovação, até onde o custo de ocupação é saudável, mas na ótica e no viés do empreendedor. E depois saí de lá, fui para Panvel Farmácias como executivo, né, diretor de expansão, e aí eu brinco que é o outro lado. Então, realmente, se tu tens também o lado do lojista e o lado dos shoppings, né? E eu acho que na tua carreira tu é muito mais do que isso, né? Eu queria explorar um pouco, porque tu foi franqueado, foi franqueador, foi executivo de varejo, foi lojista, consultor, professor, conselheiro de empresas. Queria que tu contasse, depois da abertura das tuas lojas, como se deu o fechamento, assim, o que te fez fechar e dar esse pulo para... Eu acho que foi executivo de varejo, né? Queria que tu percorresse um pouco mais a tua carreira, por favor. Bom, eu sou apaixonado pelo varejo, né? Dizem que quando você é picado pelo inseto do varejo, você não consegue mais
sair desse mercado. Ame ou odeie, né? Porque o varejo não é para qualquer um. A sua dinâmica é muito complexa, mas eu tive a sorte também de trabalhar com pessoas que me agregaram muito e que me ensinaram a se apaixonar pelo varejo. Marcelo Scherto, Marcos Gouveia de Souza, Cláudia Bittencourt, Liana Bittencourt, são todas pessoas que orbitaram sempre comigo. Então, mais do que abrir lojas, eu conheço com profundidade o universo do franchise e do varejo. E eu acho que o que mais me motiva é que o que eu faço gera empregos, gera oportunidades, gera desenvolvimento, né? Nesse momento a gente está vivendo uma fase muito bacana da expansão do agronegócio, e aí a gente começa a ver as novas fronteiras econômicas que esse país tem, que às vezes é longe dos grandes centros, das grandes capitais, mas você vê movimentos incríveis de desenvolvimento. E quando você pode levar esse desenvolvimento para essas cidades, para esses rincões do país, sim, isso dá muito orgulho, né? Então eu sou um apaixonado, quase 4.000 lojas nas costas aí, padrinhos de muitas redes. Eu acho que eu sou muito feliz pelo que eu faço, né? E quero ficar até o resto da minha vida aí fazendo maravilha, isso. E vamos juntos, né? Que sempre é um prazer trabalhar com um profissional tão qualificado e com um baita relacionamento que nem tu tens. Essa questão do agronegócio, a gente percebe também o quanto que a pujança do agronegócio vem trazendo marcas do interior para a capital, como aconteceu com grandes redes aqui do Sul. E agora tem eu brinco que tem um novo ciclo, né? Além das fronteiras em si, que se expandiram, tem um ciclo de salto de produtividade que vem com irrigação, vem com novas tecnologias e que faz essa pujança das cidades do interior, que é bem isso, né? E também tem, às vezes, marcas que a gente traz dos centros, dos grandes centros, para essas novas praças, assim, que viram a referência na cidade, né? Mas sobre isso, também tem as marcas internacionais que tu és um craque. Queria que tu falasse um pouquinho do teu relacionamento com essas marcas internacionais e como que se deu a primeira marca que tu trouxe e com quem tu tá jogando e trazendo hoje, se tu pode abrir para a gente um pouquinho. Engraçado que as marcas internacionais adoram o Brasil, né? Apesar do país não ser fácil para o comércio em geral, para as marcas internacionais, a gente já viu muita marca sucumbir ao longo do tempo no Brasil, né? Mas quem consegue se adaptar ao mercado brasileiro é muito feliz, porque como eu tenho esse contato, né? Eu faço grandes marcas como Adidas, Daiso, Lindt, Starbucks, agora a Michoé, que está vindo, e várias outras marcas. O que eu percebo é que eles veem as coisas positivas que o Brasil tem, né? Primeiro, o mercado consumidor. Nosso mercado é muito grande, mais de 200 milhões de pessoas. Você pega toda a América do Sul restante e a América Central, não dá um Brasil. É verdade. Né? Então, assim, poxa, é melhor crescer no Brasil do que crescer na Bolívia, no Equador, no Paraguai, no Suriname. São países muito pequenos, né? Você pega o Peru inteiro, tem 16 shopping centers, né? Só no bairro de Santa Amaro, em São Paulo, a gente tem 24 shoppings. Então, assim, existe um potencial incrível que essas marcas veem e que muitas vezes o brasileiro não percebe. Exato. O tamanho do nosso mercado, né? Nós temos um mercado de muita gente jovem que também é ávido por novidades, lançamentos, coisas antenadas no universo mundial, e que quando uma marca internacional vem, ela rapidamente é absorvida por essa população, por esse consumidor, né? O brasileiro gosta de qualidade, essas marcas geralmente trazem qualidade, mexem nos seus mercados, e acabam fazendo com que o próprio varejo se modernize para chegar naquele patamar.
né? Existem outras coisas também que eles valorizam muito no Brasil. O Brasil é uma grande democracia, né? Você pega vários países do mundo, existe essa dificuldade. Você pega a Rússia, a própria China, né? Vários países em guerra, em conflitos, e aqui a gente não tem nada disso, né? Um mercado pujante, pessoas abertas a novidades. Nós temos uma democracia. E tem um assunto que, para as marcas internacionais, ao escolher um país, isso é muito importante, que é a questão da sustentabilidade, respeito à natureza, né? Eles acham que isso é um ponto positivo, estar num país como o nosso, né? E eu posso dizer que muitas das marcas que eu participo, elas têm o Brasil como um dos 5 maiores mercados de onde eles atuam, o que é muito, muito importante. É muito forte. O Brasil tem e dá resultados significativos para essas marcas. Deixa eu mudar um pouco a abordagem da nossa conversa e também um dos desafios que a gente enfrentava quando estava à frente de shopping center e percebe hoje, não só em shopping, mas também em strip malls, é a atualização desses equipamentos ao longo do tempo. Você falou aí das novas gerações que realmente são ávidos por novidade, né? Como é que tu entende qual o desafio de ter um bom mix? Como é que tu enxerga isso? O que os shoppings devem estar atentos para que consigam ter um bom mix com relevância sustentável ao longo do tempo? Eu acho que para o universo shopping center, a gente está vivendo o máximo do desafio. Porque é incrível como o consumidor, e principalmente os jovens, eles mudam de marca com uma velocidade que nunca houve antes, né? Talvez a nossa geração, a gente costumava comprar nos lugares onde nossos pais compravam. E sem questionar, né? Pô, sempre comprei aqui, vou continuar comprando lá, nas mesmas lojas, né? E agora, a gente está vendo, por exemplo, uma revolução acontecendo no mercado de cosméticos, né? As grandes indústrias de cosméticos estão, todas elas, com vendas em queda. Ao mesmo tempo, você vê marcas novas surgindo todos os dias. De uma blogueira. De uma blogueira, né? Que às vezes com volumes fantásticos, né? Você pega o caso da WePink aí, ela está em praticamente todos os shoppings desse país, alcançando patamares de faturamento, mas não é só ela, né? Ou seja, o consumidor usava um cosmético, veio uma melhor, ou uma que talvez ela entenda como melhor, e ela já muda com zero fidelidade à marca. E talvez no mês que vem venha uma nova marca, uma nova tendência, e ela já migra e essas marcas vão ficando para trás. Então, imagine um shopping center estar antenado com todas essas trends, toda essa evolução do consumo, né, refletida nas lojas, né? Ou seja, o mix nunca foi tão perecível. Aquelas marcas de ontem talvez não faça sentido ter hoje e amanhã no shopping center. Nossa, mas era uma marca que vendia tão bem, né? Mas as marcas envelhecem, e hoje envelhecem numa velocidade absurda, né? Tem marca que num ciclo de 5 anos ela vai do auge à derrocada. Né? E como você está antenado em todas essas marcas? É muito difícil. É um desafio, porque tem desde questão contratual, Sim. Tem desde questão de recompra de ponto, tem questão de planejamento estratégico, né? De sempre deixar um espaço para novidade. É realmente um desafio mesmo. E a omnicanalidade, o futuro do ponto físico, que já atravessou algumas NRFs, isso já é assunto superado, né? O ponto físico é sim importante e vai continuar sendo. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. O ser humano adora a gente, né? É sem graça comprar
de robôs. Internet, né? O legal é você estar no shopping, comprando no aplicativo e fazendo tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Mas o ser humano, ele precisa ver gente, sentir, tocar, olhar. Então, o que vai ter que acontecer é o shopping ser uma extensão da sua casa, um hub urbano, onde contemple as marcas que ele quer ter contato juntos, mas ele nunca vai abandonar. Eu não vejo um mundo onde não existam mais lojas, né? Pelo contrário, eu vejo um mundo onde as pessoas frequentarão lojas legais, lojas gostosas, bacanas, lojas que dão vontade de voltar, tá? Então, o lojista que mantém uma loja, uma rede de lojas chata, feia, desatualizada, esses morrerão. Agora, aqueles que acompanharem todas essas tendências, vai ter vida longa. Não tenho dúvidas em relação a isso. E uma outra curiosidade aqui, a gente está completando 10 anos de vida, trabalhei anos no varejo antes, meu sócio especialista em direito imobiliário, investidor de negócios comerciais imobiliários, né? A gente percebeu que quando a gente entrou no mercado, ninguém fazia o que a gente faz, que era unir inteligência, software de geomarketing com sola de sapato, e percebeu que de alguns anos para cá tem novos entrantes que acreditam, por isso que eu falei na introdução, que acreditam que um software de geomarketing resolva os problemas. Eu queria te provocar, assim, perguntar qual a importância da tecnologia e qual a importância da sola do sapato aí nessa. Ainda não inventaram nada para substituir a sola do sapato, a experiência de vida, o olhar, né? Porque o gel, ele é um pouco cego. Ele aponta em cima dos dados que ele tem, né? Mas ele não consegue ver uma árvore na frente da loja, uma feira livre, uma vizinhança de vizinhos poderosos que podem atrair ou não para aquele estabelecimento. Então, eu acho que assim, ainda eu não consegui nenhuma ferramenta que fosse determinante para que eu deixasse de fazer uma visita no ponto, né? Não existe. Eu acho que eu tenho um acumulado de muita coisa que eu fiz, boa e ruim. E eu acho que com o tempo você vai criando uma visão que a gente não consegue transportar para um software, para um aplicativo, para uma ferramenta. Então, eu acho que as ferramentas elas são importantes até determinado momento, mas você não pode ficar cego e fazer uma alocação porque a ferramenta pediu para fazer. Exato. Olha, eu não tenho o teu número de lojas inauguradas, tô longe, mas estou buscando, né? Mas o que a gente percebeu aí em por exemplo, tenho exemplos clássicos, né, de o GeoFusion, o GeoMarketing, lá qualquer software, olha, tu tem que estar aqui, nessa rua, nesse intervalo. E às vezes pega a cidade como Caxias do Sul, na Avenida Júlio de Castilhos, ou aqui mesmo, aqui na Padre Chagas, em Porto Alegre. Se erra o lado da rua, errou tudo. E isso não tem software que diga. Não tem. Isso tu tem que perceber na cidade, né? Tem o lado ali, a turma de Caxias do Sul só funciona comércio daquele lado, porque tem mais incidência de sol, o inverno tem um calor um pouco mais agradável, né? Não é tão frio, e isso muda o jogo. Mas isso só quem sabe é quem vivencia o dia a dia. A tecnologia não chega nessa granularidade, né? E eu queria te perguntar o seguinte, nessas 4.000 lojas inauguradas, conta pra gente assim, algum desafio que a tecnologia apontou algo e a tua intuição disse outra coisa, e como é que se deu esse desenho, e no final das contas, quem acertou, a tua intuição ou a tecnologia? Queria que tu contasse um pouquinho de alguns exemplos aí, ou
desafios enfrentados de alguma marca que tu possa nos expor aí, onde o know-how e a bagagem prevaleceu em relação a... Eu não vou dizer que eu nunca errei. Dessas quase 4 mil lojas que eu já inaugurei Brasil afora, claro que a gente erra, né? Acho que o que importa é que eu mais acertei do que errei. E se errou, corrigir rápido, né? Ao mesmo tempo, a nossa profissão ela é muito ingrata, porque eu abri, talvez, sei lá, a cada 100 lojas eu erro uma, né? Mas nas 99 que eu acertei, ninguém vem dar um tapinha nas costas e dar um abraço e falar parabéns. Mas quando você erra uma, o mundo cai. Você que escolheu esse ponto, tá ruim, você, sabe? Ou seja, as pessoas não enaltecem o acerto, mas eles jogam pedra quando você erra. E aí é o peso que a gente carrega. Quer queira, quer não, ao avalizar um ponto, você, de alguma forma, está dizendo que aquele ponto vai ser um sucesso. E quando não é, né? A gente sofre bastante, eu sofro muito por isso. Sim. Então, o que eu tento usando a minha experiência ano a ano, tentar diminuir cada vez mais e ser cada vez mais assertivo para errar. Agora, às vezes, muita gente diz que o problema foi o ponto comercial, mas hoje em dia não é só isso, não é só location, né? Eu já vi pontos maravilhosos, incríveis, sucumbir por causa de má gestão. Ruptura de produto, equipe mal treinada. Gerente ruim, né? Trocou gerente, o ponto que todo mundo dizia que era ruim, virou a melhor loja. Então, às vezes é muito fácil jogar pedra em cima do ponto, né? Mas eu acho que é uma combinação de tudo. Hoje o sucesso de qualquer negócio claro, o ponto é importante, custos de ocupação é importante também, porque não adianta vender muito e não ganhar nada, não ganhar dinheiro, né? Equipe, produto e divulgação, né? Hoje em dia, quem não está nas mídias sociais pode estar no melhor ponto do mundo, mas se ele não cacarejar que está lá, ninguém vai saber. Tem que estar falando com essa geração nova aí, né? Essa geração nova. Eu já vi pontos horrorosos com uma boa divulgação de um influencer bombar. E pontos, por exemplo, em São Paulo, meus filhos fizeram ir para São Paulo agora, não é novidade, mas aquele We Do Coffee, né? A gente saiu daqui de Porto Alegre para ir lá para tomar um café, porque eles queriam comer e aproveitar. E às vezes o produto não é tão gostoso assim. É bonito, mas não é tão gostoso. Instagramável, mas ruim. Não, a gente até gostou do produto da turma, mas tu tem razão. Muitas vezes faz uma espuma e não entrega, né? É verdade. Mas tem que estar ligado com tudo isso, sim. Eu acho que esse é o desafio, né? O location, eu sou meio Abílio Diniz, né? O varejo é ponto, ponto e ponto, e o resto tem que botar uma equipe preparada, produto, tem que ter todo o resto, né? Mas o que tu falou faz sentido. É preciso estar antenado nos diferentes atributos que envolvem aquela marca, né? E a gestão daquela marca. E um ponto, às vezes, é bom para uma marca e é péssimo para o outro. Exato. Né? Então você não pode generalizar. Aquele ponto é bom. Exato. Aquele ponto é bom para esse segmento. E às vezes dentro do segmento também tem diferentes marcas que buscam diferentes coisas, né? Por exemplo, cafeteria, tu citaste Starbucks. A Starbucks não é regra, mas assim gosta de pontos no caminho para o trabalho, por exemplo, que é diferente de uma farmácia.
Mas tem cafeterias que gostam de outra coisa, né? Que gostam de uma outra equação para resolver os seus problemas ali, né? Mas tu tem razão, não tem um ponto que é a solução para todos, né? E outra que eu acho interessante, aí pegar bem a tua know-how e expertise, porque tem muita gente que nos assiste aqui também que está querendo botar uma nova loja, e às vezes tem loja de rua e está querendo botar em shopping, e eu sempre digo, não basta botar, por exemplo, no Shopping Iguatemi em Porto Alegre, da minha amiga Nailê, ou o Barra Shopping Sul da minha amiga Estela, que não basta só botar nesses shoppings, é preciso saber onde botar dentro do shopping, que isso é outra ciência, né? Sim. Então, esse acumulado de experiência que a gente vai tendo, e às vezes na tentativa e erro também, né? Já aconteceu, marcas internacionais, às vezes elas vêm com fórmulas prontas. No meu país de origem, eu abro assim e dá certo. E quer, às vezes, replicar sem levar em consideração a cultura do nosso país. Né? E a gente tem diferentes Brasis dentro do Brasil, né? Por exemplo, tem coisa que dá certo em todo o Brasil, aqui na Gauchada é diferente, né? Exatamente. Então, acho que o meu grande trabalho, minha grande contribuição com as marcas internacionais é tentar meio que tropicalizar conceitos, né? Que às vezes envolve formato, que às vezes envolve localização. Lá fora o shopping center não é tão forte quanto é no Brasil, né? Muitas vezes fala assim, não, a gente não tem nenhuma loja em shopping, então aqui no Brasil a gente não precisa ter loja em shopping. E por que não? É o caso, por exemplo, da Daiso, né? A Daiso, ela praticamente não tem lojas em shopping centers. Ela tem lojas grandes, formatos grandes. Nos Estados Unidos, ela está muito nos power centers, nos strip centers, né? E aqui, a gente, desde o início, entendeu que se fôssemos da fórmula lá de fora, o tamanho da rede seria 1. E se nós fôssemos para shoppings, principalmente da A e B, que é diferente o posicionamento da Daiso lá fora, ela é mais popular, e aqui a gente conseguiu levar ela num patamar mais elevado, né? E a coisa aconteceu, né? Ou seja, ela teve coragem de entender como se comporta a classe média brasileira, e aí a gente foi para o plano para execução, né? Aqui no Brasil é o único país do mundo também que a gente colocou a palavra Japan. Então é Daiso Japan, nos outros países é só Daiso. Isso fez uma diferença que deu uma categorização positiva para a marca, né? Bacana. Eu acho que esse é o trabalho, de às vezes traduzir o conceito mundial para a realidade brasileira e fazer com que essas marcas sejam muito bem-sucedidas. Tivemos olhando alguns pontos na parceria contigo aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem a informação que daqui a pouco tu está trazendo num endereço icônico lá em Gramado uma dessas marcas internacionais. Eu não sei se tu pode repartir conosco o que que... Ainda não. Ainda não, tá bom. Então vamos ficar segredo. Quando for a hora a gente anuncia aqui no nosso canal também. Em breve. Tá bom. Marcos, considerando que esse é o primeiro episódio, eu vou lançar aqui uma pergunta e talvez a gente faça essa pergunta para todos os convidados. Fazendo uma referência aos 10 anos de PLDA, usando esse 10, o que para ti é uma loja 10? O que uma loja nota 10 precisa ter ou levar em consideração? Não existe uma resposta pronta, né? Mas eu acho que a minha premissa é que uma loja 10 dê lucro, né? Acho que a linha de baixo é o mais importante. Então, eu levo em consideração, né? Às vezes não é só o ponto, mas é uma negociação comercial bem feita, né? Às vezes o ponto não é nem tão bom, mas se os custos de locação forem saudáveis, um ponto que não é tão bom pode ser muito lucrativa. Então, lucro, a linha de baixo, o bottom line, para mim é o mais importante. É onde eu ressalto que não basta ter um ponto bom, caro, que não sobre dinheiro. O importante é ter uma loja saudável, que
gere dinheiro, gere riqueza para aquela marca. Queria agradecer, Marcos, um prazer. Tu tá vindo aqui na PLDA fazer esse bate-papo conosco. Obrigado. É uma inspiração para todo mundo que trabalha com varejo. A gente aprende muito contigo todo dia. E fica, né? Tomara que esse início de próxima década da PLDA a gente continue cada vez mais juntos e fazendo negócios acontecer. Vamos sim. Valeu. Abração, obrigado, viu?